E daí, pessoal, dando continuidade, que cuidados nós precisamos ter quando trabalhamos uma pessoa com crises de violência e agitação? Avaliar o paciente na presença de uma equipe. Aqui fala, né, do segurança do hospital, mas na frente da equipe e principalmente na presença dos monitores de saúde mental, ok? Avaliar previamente a prudência de estar só, certo? Não confie estar sozinha com um paciente com agitação e violência, tá? Sempre permaneça, se precisa permanecer com ele, e seja com a porta aberta e na presença do monitor de saúde mental, ok? Manter a porta aberta durante a entrevista, evitar contato físico, isso aí nós já falamos lá na anamnese, né? Que a gente tenha pelo menos um braço de distância aí do paciente com transtorno mental, e caso seja necessário a gente tocar nesse paciente, que a gente fale para ele que nós iremos tocar. Ah, vou tocar no seu braço. Ah, vou auscultar o seu coração, certo? Contenção física quando necessário, tá? Lembrando que no CAPS nós usamos a contenção manual e prescrição de medicamentos adequados aí. Outra situação de urgência, pessoal, e emergência é no caso das psicoses agudas, tá? Veja que, ó, um paciente com psicose aguda, ele fica fora da realidade, ele apresenta desorientação, vê e ouve coisas que são as alucinações, acredita que alguém o persegue, manias de perseguição, paranoias, tá? Acredita em alguma outra coisa que não corresponda à realidade, certo? Então, paciente com psicoses agudas é um paciente que ele vai apresentar agitação, tá? Ele vai apresentar alucinações e ele vai acreditar mais nas alucinações do que nas pessoas que convivem com ele, tá? Do que as pessoas que são reais, ok? Então, daí, muitas vezes, essas violências serem cometidas porque a voz está mandando. E devido à automatização, né, mental, ele vai obedecer o que as ordens estão mandando, ok? E daí nós vamos falar um pouquinho sobre delírio 1, tá? Nós até já falamos sobre delírio 1, quando a gente falou de delírio tremens, nós diferenciamos aí os dois, lembrando para vocês que delírio tremens é desenvolvida devido à abstinência alcoólica, tá? Já o delírio 1, ele pode ser desenvolvido como sintoma da psicose aguda, tá? Onde o paciente ele vai apresentar sonolência, onde o paciente ele pode apresentar alucinações. Então, muitas vezes, a motricidade dele, os movimentos do paciente ficam mais lentos, o pensamento muitas vezes fica mais lento. Devido ao pensamento lento, o paciente ele vai falar de forma mais lenta, certo? Então, o delírio 1, o paciente ele vai apresentar alucinações, porém, a motricidade, os pensamentos, a fala serão mais lentos, certo? Já no delírio tremens, ocasionado pela abstinência alcoólica, então o paciente ele vai apresentar alucinações do tipo táteis, onde ele vai apresentar zoopsias. Com relação à ansiedade generalizada, pessoal, na ansiedade generalizada, nós temos aí os mesmos sintomas, na ansiedade aguda, nós temos os mesmos sintomas de um paciente com pânico, tá? Então, ansiedade aguda são pacientes que apresentam sintomas intensos de angústia e que, junto com isso, podem apresentar sintomas corporais como
começar a suar, sentir o coração bater mais rápido, sentir falta de ar e sensação de morte, tá? A pessoa que tem transtorno de pânico, ela sente esses mesmos sintomas, tá? Sudorese, taquicardia, palpitação, sensação de morte iminente, ok? Só que na ansiedade aguda, o paciente ele está sempre em estado de ansiedade, tá? Onde muitas vezes, além dessas sintomatologias, eles apresentam rigidez muscular, tá? Fáceis inexpressivas. Um paciente com transtorno de pânico, ele vai sentir ansiedade aguda, tá? Porém, a ansiedade, ela não é sempre frequente. Ela só é mais frequente quando o paciente sabe que vai entrar em crise. E daí ele vai apresentar essa ansiedade aguda, ok? Só já antecipando para vocês, um paciente com pânico, não existe uma causa específica para uma crise, tá? Ele pode apresentar essa crise sozinho, dentro da sua casa. Ele pode apresentar a crise de pânico na rua, numa fila de banco, no meio de uma multidão, tá? E não existe uma causa para que o paciente entre em crise, ok? Mas muitas vezes ele consegue saber que vai entrar em crise porque ele apresenta aí os sintomas de ansiedade aguda. E daí nós vamos trabalhar um pouquinho a questão da tentativa do suicídio, tá? Que entra aí como atendimento imediato, certo? Na tentativa de suicídio, o risco, ameaça ou tentativa de suicídio pode causar muita ansiedade entre a equipe que está cuidando dessa pessoa, a família que convive com essa pessoa, tá? E todos aqueles que interagem com ele, amigos, grupos sociais, tá? Todos ficam nessa ansiedade. A internação não é uma garantia que o paciente não venha a tentar suicídio e não consiga tentar o suicídio. Às vezes a família, ela imagina que, vou interná-lo no hospital psiquiátrico, vou interná-lo numa clínica particular, porque lá ele está seguro e ele não vai conseguir tentar o suicídio, tá? Só que, pessoal, veja que mesmo nas clínicas particulares, existem outros pacientes, onde muitas vezes um ou outro paciente pode entrar em crise. E daí a equipe se voltar para esse paciente, que entrou em crise. E daí, aquele paciente com tentativa de suicídio, agora ele pode conseguir, né, realmente se suicidar, certo? Então, nós temos que mostrar para a família que o fato de internar o paciente não vai tirar o pensamento da tentativa de suicídio, tá? E também não é uma segurança de que ele não vai conseguir suicidar-se. A medida preventiva mais importante nesses casos é manter um relacionamento pessoal com o paciente. A família ela deve ser orientada a mostrar para o paciente que ele é importante, mostrar para o paciente que ele é amado, a família precisa dele, né, dentro do núcleo familiar, que ele é importante para todos e que a ausência dele não vai tirar o sofrimento da família, o sofrimento dele, na realidade irá aumentar. Então, nós temos que mostrar a esse paciente que ele é importante para o núcleo familiar, tá certo? E sempre vigília, tá? Com relação a esse paciente. Não é surpreendente que a equipe esteja particularmente preocupada com alguém que apenas acabara de ver ou que não tem oportunidade de conversar, certo? Então, a equipe que cuida desse paciente, elas têm que trabalhar essa questão da tentativa do suicídio e está sempre orientando esta família. O médico deve deixar as orientações por escrito, né, caso esse paciente venha tentar o suicídio e ele esteja ausente, ok?
Quem avalia um paciente deve perguntar direta e exaustivamente sobre a ideação suicida e tentativa anterior, tá? Então, é aquele pessoal que com certeza vocês já escutaram bastante. O paciente com tentativa de suicídio, nós, enquanto equipe, devemos perguntar o porquê desta tentativa. Por quê? Nós temos pacientes que tentam suicídio não na intenção de morrer, na intenção de chamar atenção. E nós temos a maioria dos pacientes, né, que tentam o suicídio para aliviar a dor, para aliviar o sofrimento psíquico, porque eles já não aguentam mais, certo? E a questão de falar não quer dizer que a gente já esteja estimulando o paciente, tá? A gente não vai estimular o paciente a tentativa de suicídio caso a gente fale. Isso já está na mente do paciente, tá? O paciente já tentou suicídio. Ele pode ainda estar com as ideias suicidas, ele pode apresentar os gestos suicidas, não é a questão de nós estarmos indagando, sabendo o porquê que vai fazer com que o paciente pense mais, tá? Isso já está no pensamento dele. De forma alguma, falar sobre suicídio pode induzir o paciente a praticá-lo. Isso, né, não existe, que a gente estava falando. O risco de um paciente fazer uma segunda tentativa de suicídio é mais alto nos 3 meses após a primeira tentativa, tá, pessoal? Isso é mais questões de estatística. O paciente, ele pode pensar, ele tentou suicídio, ele pode ficar falando que vai tentar novamente, por muito tempo, e de repente ele parou de falar, a família achar que ele não mais vai tentar, que ele já esqueceu, tá? E daí relaxar e deixar o paciente sozinho e ele conseguir suicidar-se, tá certo? Então, o paciente, ele precisa ficar sempre na companhia do outro, tá? 8 em 10 pessoas que se mataram dão alardes de suas intenções. E 50% afirmaram abertamente que desejam morrer, tá? Então, nós temos que aprender a escutar. Muitas vezes a pessoa chega para nós, né, enquanto instituição, e diz: minha vida não tem mais sentido, eu não sirvo para nada, eu devia morrer, se eu morrer ninguém vai sentir falta, tá? Então, essas frases, muitas vezes, eles também dizem dentro de casa, tá? E as pessoas, no corre-corre, não dão atenção, não sentam para conversar, não sentam para escutar o porquê que a pessoa está falando isso, tá? Todos nós, nesse corre-corre, acabamos muitas vezes não percebendo o outro, o sofrimento do outro, tá? Mas esses são sinais de alerta. E isso precisa ser informado à família caso o paciente venha chegar à instituição e relatar que está com esses pensamentos, tá? O outro sinal é ter um plano mentalizado com acesso a meios letais é um sinal particularmente perigoso, tá? Então, o paciente tentou suicídio, a rotina da família, a organização dos objetos, ele tem que mudar, certo? Não se deve deixar acessível objetos, materiais que esse paciente tente o suicídio mais rápido, né? Então, a questão da exposição de cordas, de armas de fogo, de medicamentos, de materiais perfurocortantes, tá? Isso tudo tem que ser organizado de maneira que não fique acessível para o paciente que tentou suicídio. Outro sinal perigoso vem do paciente que estava ameaçando suicidar-se e tornou silencioso e menos agitado, tá? Então, ele tentou suicídio. Ele vivia falando que ia tentar novamente. Mas faz 5 anos que ele tentou a primeira vez, não mais tentou, hoje ele já nem fala mais nisso, tá? E isso não é segurança de que ele não esteja com tudo mentalizado, esperando aí uma oportunidade, ok?
Na medida em que ele melhora, sente-se mais energizado e pode ter tomado a decisão secreta de cometer o suicídio, certo? Então, nós devemos sempre orientar a família que esse paciente, ele não pode mais ficar sozinho, tá? E daí, pessoal, como é que nós, profissionais, podemos trabalhar, podemos avaliar, podemos conduzir um paciente em crise, tá? Nós temos 4 itens aí que a gente vai conduzir, se comportar diante de um paciente em crise, por conseguir avaliar um paciente em crise, tá? Então, vamos ver aí. O primeiro deles, nós vamos falar, é a questão da entrevista, tá? Com relação à entrevista, nós já vimos que a entrevista, ela é estruturada, ela tem um prontuário, porém, ela também pode ser aberta, tá? E ela será aberta nesses casos de pacientes em crise, né? Nós já até comentamos, quando a gente explicou o aberta, que como é que eu vou entrevistar um paciente em crise? Não há condição, tá? Então, outra vez que ele vier para nós, quando a crise estiver amenizada, a gente pode fazer essa entrevista com esse paciente. E, por enquanto, nós vamos pegar informações através da observação que nós estamos tendo do paciente em crise, através de informações do acompanhante, tá? E daí nós vamos já criando essa empatia com o paciente, esse acolhimento com o paciente, certo? Mesmo ele estando em crise. Nós estamos lá, nós vamos observar o paciente, nós vamos conversar com o paciente, sempre tendo cuidado, né, com relação ao comportamento violento. Sempre na presença dos monitores de saúde mental, tá? Nunca estando sozinha, ok? Então, a entrevista, ela pode ser aberta e estruturada. Com relação aos fatores de risco, né, fatores de risco como comportamento violento, agitação, irritabilidade, tá? Eles devem ser observados, tá? Seja um paciente que já entrou lá na instituição em crise, ele já chegou em crise. Seja com o paciente que estava bem, só que de repente ele entrou em crise, tá? Que fatores de risco? Ele já vinha apresentando uma violência, certo? Ele já vinha apresentando uma irritabilidade, uma agitação. O que foi que aconteceu para que esse paciente tivesse esse comportamento dessa maneira? Quais foram os fatores predisponentes? Quais foram os fatores precipitantes? Ok? E daí, pessoal, os sinais, quando a gente já conhece o paciente, os sinais de uma violência, tá? Já dizem que ele vai entrar em crise, certo? Daí a importância de nós conhecermos o paciente, tá? O terceiro ponto aí, de como conduzir e avaliar um paciente em crise, é a questão de nós nos protegermos, tá? Então, entra várias maneiras da gente se proteger, né? A questão das portas abertas, a questão do monitor de saúde mental estar presente, a questão de nós observarmos o comportamento do paciente e já ver que ele está com sinais de violência, tá? Nós devemos criar estratégias para que a gente se proteja enquanto profissional, tá? Então, não sei se vocês lembram, né? Eu até já disse para vocês que eu já sofri diversas violências verbais. Nunca sofri uma violência física dentro do CAPS, mas verbais inúmeras, né? Já sofri ameaças de pacientes com relação à minha pessoa, com relação à minha família, tá? E até uma certa vez, né, eu contei para vocês que eu estava gestante e uma paciente disse que eu não ia ter meu filho, né? E daí ela sempre estava próxima à porta do refeitório, né? E muitas vezes, quando eu precisava passar lá, eu criei uma estratégia para me proteger. Qual foi essa estratégia? Sempre que eu precisava passar próximo dela, eu ia junto do monitor, tá? Como se fosse conversando com o monitor, para que ela não percebesse
que ela me intimidou, que ela me causou medo, certo? De maneira nenhuma, nós profissionais podemos demonstrar medo para com o paciente. Seja ele com violência física, seja ele em crise. O áudio tá ruim, é? Vixe. Também chegou um professor aqui que está bem. Eu estou aqui na faculdade, né? Está bem nas cabines. Mas nós já estamos terminando, viu, Karine? Está cortando, é? Está cortando para todo mundo, pessoal? Tá normal aí, Bruna? Ah, só tá uns barulhos, né? Porque tem outros professores aqui dando aula. Melhorou, Catarine, aí? Ou tá do mesmo jeito, cortando? Melhorou? Ótimo. Então, vamos terminar aí, certo? Então, pessoal, nós temos que criar estratégias, nós temos que criar manejos para que a gente se proteja, certo? E, por último, nós temos aí o manejo farmacológico. O manejo farmacológico, pessoal, entra muito aí a nossa questão da enfermagem, certo? E existem 3 pontos que nós devemos observar dentro do manejo farmacológico. É a questão da supermedicação, onde o paciente está com altas dosagens de medicamentos, tá? Então, um exemplo clássico que nós temos são pacientes esquizofrênicos que fazem uso de Aldol. Aldol, ele causa uma impregnação no paciente, onde o paciente fica com um aspecto meio de robô, tá? E daí, eles apresentam muitos tremores nas mãos, e nós, como enfermagem, já temos que observar que esse paciente está com altas doses de medicamentos, altas doses de Aldol. Daí, levamos esse paciente para o psiquiatra para que ele reveja essa medicação, certo? Então, nós temos que observar o paciente com relação a essa supermedicação. O outro ponto que nós devemos observar na farmacologia é o contrário, é a submedicação. A submedicação é quando o paciente faz uso de uma medicação e essa medicação já não mais faz o efeito desejado para ele, tá? São aqueles casos onde o paciente já faz muito tempo, já faz muitos anos que toma a mesma medicação. E não vai no psiquiatra rever essas medicações, né? A família fica só aí renovando receita, tá certo? E daí, a sintomatologia do paciente já não está mais sendo amenizada com essa medicação. Na realidade, o paciente ele já se tornou dependente dela, certo? Mas para a sintomatologia já não faz mais efeito. Tá? Então, nós, enquanto enfermagem, precisamos levar esse paciente para o psiquiatra para que ele reveja a medicação desse paciente, tá? Então, nos 2 casos aí, tanto da supermedicação, que são altas dosagens, como na da submedicação, que são baixas dosagens, a enfermagem, ela precisa chegar e levar esse paciente para o psiquiatra rever esse esquema medicamentoso, tá certo? E o último ponto aí que nós devemos trabalhar na farmacologia, no manejo farmacológico, é a questão da mudança prematura de medicamentos. Pessoal, medicamentos psicotrópicos, eles têm um período de até 20 dias para fazer os efeitos desejados. Logicamente que à medida que o paciente vai tomando as medicações, os sintomas ficam menos intensos. Só que muitas vezes a família, ela não quer demorar muito tempo. Ela quer que, por exemplo, o paciente tomou uma vez a medicação, ele já fique bom, ele já saia da crise, tá? E a gente sabe que não é assim. Por isso que nós devemos informar a família que a medicação ela tem um período para fazer efeito e que a família espere esse período e não mude a medicação desse paciente,
Mas por muitas vezes nós pegamos o paciente que, uma semana já foi para outro psiquiatra, né? E já está com outra medicação. Depois, não fez efeito, levou para um rezador. E daí o rezador tirou toda a medicação e já colocou outra, tá? E o paciente fica mudando prematuramente essa medicação e de jeito nenhum ele vai conseguir sair da crise, né? Por quê? Porque ele não está esperando que a medicação faça o efeito desejado. Certo, pessoal? Então, com relação a esse manejo farmacológico, nós devemos observar esses 3 pontos e a enfermagem, ela é uma das funções da enfermagem ter esse controle com relação às medicações, tá? Principalmente aí do paciente em crise, ok? Tranquilo, pessoal? Até aí?